Não vim a este mundo para competir com ninguém. Quem quer competir comigo, perde seu tempo. Eu estou neste mundo para fortalecer a mim mesmo, ultrapassar meus limites, superar dificuldades até então não superadas e correr em busca dos meus objetivos. E tudo isso já me ocupa bastante tempo, mas que Deus me ajude nesses propósitos que são tão claros na minha mente. Olá, amigos e seguidores da Vibe Mundial. Quem lhes fala é Albino Duarte mais uma vez. Estamos aqui unindo os nossos corações. Em busca da felicidade está começando. Vamos então para o nosso papo semanal. Nós estamos aqui sempre com o mesmo objetivo, que é conversar com você sobre espiritualidade elevada, para que como consequência natural você seja uma pessoa mais preparada para tocar a sua vida para frente. Porque a vida, amigos, ela requer um certo preparo, né? A gente tem que estar preparado, porque a gente lida o tempo todo com reveses. E é como eu digo sempre, se você não tem uma força boa para lidar com os reveses, a cada dificuldade você vai trincando um pouco mais por dentro. Chega uma hora que você não é mais uma pessoa, você se torna um pedaço de ser humano. Já imaginaram quantas pessoas tem aí pela rua? Hoje, vindo para cá, eu estava observando o movimento da Paulista, aquele pessoal todo andando pela rua, carros, pessoas, aquele movimento todo, e a gente para e pensa, né? Quantas dessas pessoas estão mais ou menos inteiras? E quantas já se tornaram um pedaço de ser humano? Porque a pessoa vai perdendo estrutura, ela vai perdendo estrutura a cada desafio, né, que surge na vida dela e que ela não tem naquele momento preparo para lidar com aquilo. É a mesma coisa que eu pegar 5 quilos de açúcar, um pacote de 5 quilos de açúcar, e eu ter o braço frágil, a mão frágil, a musculatura do braço frágil, eu vou soltar. Percebem? Então a gente tem que armazenar estrutura, eu falo isso sempre para vocês. Agora tem um detalhe muito sério, que é a história da autoflagelação e da autossabotagem, né? Então agora eu vou fazer uma pergunta para você que está me ouvindo ou me vendo. Mas tenta responder da maneira mais sincera do mundo para você mesmo. Você gosta de você? Você se acha uma pessoa legal? Porque lados fortes e fracos todo mundo tem. Mas você se acha uma pessoa legal? Preste bem atenção nessas perguntas. Você gosta de você? Você se acha uma pessoa legal? E agora a pergunta mais importante talvez seja essa.
Você torce por você, você acha que você merece as coisas boas da vida. Você acha que você merece as coisas boas da vida. Porque é o seguinte, se você, lá no fundo, não se gostar, não se valorizar e achar que você não merece, você vai se colocar o último da fila. Porque é uma coisa doida isso. É uma coisa que é muito mais inconsciente do que consciente. Tem pessoas que ficam ruminando aquilo que elas fizeram há 30 anos atrás, quando elas tinham um grau pequeno de amadurecimento. É claro que há 30 anos atrás, eu não era quem eu sou hoje. Todos nós, lá atrás, há anos atrás, a gente tinha uma sensibilidade não tão apurada como a de hoje. A gente tinha uma maturidade menor, a gente era mais impulsivo, porque o jovem, de uma maneira geral, ele é impulsivo, ele é reativo, ele é ansioso. Então nós fizemos coisas, nós falamos coisas, nós tomamos decisões que hoje nós não faríamos da mesma forma. Só que quando a pessoa vai lá para trás, que ela vê que ela fez coisas que hoje ela não aprova, que ela tomou decisões que hoje ela não tomaria, ela começa a se punir. Por que eu fiz isso? Por que eu fui casar com tal pessoa? Por que eu fui entrar naquela empresa? Por que eu fui bravo com aquela determinada pessoa e perdi um amigo? Percebem? A pessoa começa a se cobrar por coisas que ela fez no passado, quando ela tinha uma maturidade infinitamente menor. Essa história do ser humano não se aceitar no passado é uma coisa muito séria, porque você começa a lembrar de coisas que hoje você não aprova e começa a se culpar. E quando você começa a se culpar, você começa a se podar. Você entra no processo de autossabotagem. Então, quando vem uma coisa boa para você, inconscientemente, é como se você tivesse uma tesoura na mão. Você corta. Porque lá no fundo, você acha que você não merece por aquilo que você fez, por aquilo que você falou, que hoje você não concorda. Ou então, pelas decisões que você não tomou no passado e, portanto, pelas oportunidades que você perdeu. Tem gente que fala, meu Deus do céu, eu estava com a faca e o queijo na mão naquela ocasião. Por que eu fui perder aquela oportunidade? Aquela oportunidade não volta mais. Eu estraguei a minha vida. Percebem? A pessoa também começa a se culpar por aquilo que ela não fez, pelas coisas que ela não falou, pelas decisões que ela não tomou. Ela começa a se culpar. Quando você começa a se culpar por aquilo que você fez ou não fez, você não se aprova. Você começa a bater um carimbo de reprovado em você mesmo. Aí você se coloca o último da fila. Aí você começa a se sabotar. As oportunidades chegam até você, as pessoas chegam até você, pessoas que poderiam ser importantes na sua vida, em qualquer área. Só que a pessoa chega até um certo ponto na sua vida, chega ali e ela para, ela não fica mais próxima. E muitas vezes é porque você não permite que essa pessoa chegue, porque você colocou uma parede entre o mundo e você mesmo. Porque você
está se sabotando, mesmo que a nível inconsciente. E por que você está se sabotando? Porque você não concorda com coisas que foram feitas ou não feitas no passado. Gente, não é importante só estarmos nos aprovando no presente. Nós temos que nos aprovar no passado. É aquela coisa assim, no passado eu fiz o que eu podia fazer, com a maturidade que eu tinha naquela época, com a experiência de vida que eu tinha naquela época, né? Eu fiz o que deu para fazer. Hoje eu sou uma outra pessoa. Hoje eu faria diferente, mas hoje é hoje. É isso que a gente tem que entender. Hoje é hoje. Ontem foi ontem. Quantas pessoas perdem a saúde por conta dessa coisa de reprovação, de estarem se reprovando, né? Como eu disse há pouco, por coisas que fizeram ou não fizeram. Amigos, a gente tem que fazer as pazes com a gente mesmo. A gente tem que fazer as pazes com o nosso passado, as pazes com o nosso presente, as pazes com o eu de ontem e com o eu de hoje. Senão não vai. Senão não adianta, não vai, você mesmo vai se podar. Você mesmo vai fechar as portas, portões e porteiras da sua vida. Então, eu convido você que está me ouvindo no dia de hoje, que você faça uma reflexão. Euri, tem um sonzinho para nós aí? Que você faça uma reflexão nesse sentido. Como é que você se vê hoje? Você gosta de você? Você acha que você merece as coisas boas? E eu já respondo por você. Merece. Porque você é um filho de Deus, tanto quanto eu. Nós fomos criados pela mesma fonte. Pela fonte divina. Então todos nós valemos muito. Quando a gente erra, quando a gente tropeça, não é porque a gente vale pouco. É porque, infelizmente, o nosso lado sombra, o nosso lado fragilidade, passou na frente do lado iluminado. Então, o que nos cabe? Jogar nossa luz na frente. Por isso, amigos, que todos os dias, quando a gente acorda, o que a gente vai perder? 1 minuto é o que eu falo para mim mesmo quando eu acordo. Eu posso estar meio que caindo de sono. Eu sento na minha cama, eu levanto, vou diante do Arcanjo Miguel, que eu tenho uma imagem linda dele, e falo que eu tenha um dia de luz, com saúde, com paz de espírito, com proteção divina, que são os bens mais preciosos da vida. E que eu tenha um dia onde a minha luz esteja na frente. Porque se a minha luz estiver na frente, eu vou me abraçar. Eu vou estar bem comigo. Eu vou entender o meu passado, mesmo que eu não concorde com alguma coisa. Eu vou entender o meu passado. Eu vou me respeitar no passado. Não adianta só se respeitar no presente. A coisa do passado é muito séria. Como você lida com o seu passado. O passado é para ser digerido. E para você entender que você fez o melhor que você podia. Só que cada vez melhor é só com a passagem do tempo.
E a gente tem que entender a realidade humana. E não é só a realidade humana, não. A realidade espiritual, porque no plano espiritual vai ser a mesma coisa. A gente vai caminhando gradativamente e a gente vai devagarzinho conseguindo cada vez voos mais altos. A gente tem que ter paciência, a gente tem que ter humildade, a gente tem que estar bem com a gente mesmo, porque quando a gente está bem com a gente mesmo, o que acontece? Nada te incomoda. Você vai tocando o barco em qualquer etapa da vida. Por que tanta gente sofre com o envelhecimento? Por quê? Porque essas pessoas não estão bem com elas mesmas. Se você está bem com você mesmo, você entende que cada momento da vida, tenha você a idade que for, cada momento da vida é fundamental para você lidar com o bem-estar e buscar expandir cada vez mais esse bem-estar. Tem tanta gente que tem problema, porque eu já fiz 60, porque eu já fiz 70, porque eu fiz 80 anos. Gente, vejam bem, na fase conclusiva da sua vida, você pode experimentar uma paz e um bem-estar que de repente você não experimentou a vida inteira. Eu já vi gente falando que naquele momento, e a pessoa já se via mais ou menos na fase conclusiva da vida, que naquele momento ela estava experimentando uma felicidade interior que ela nunca havia experimentado a vida inteira e que por aquele momento a vida dela já estava valendo a pena. Mas para isso, você tem que estar bem com você. E para que você esteja bem, você tem que estar bem com o seu passado. Porque as lembranças, inevitavelmente, elas vêm na cabeça, né? Alguém fala assim, eu cheguei da Bahia agora. De repente você lembra de quando você esteve na Bahia. Como é que foi aquilo? E muitas vezes vem aquelas recordações que apertam, porque você não digeriu aquilo, porque você não entendeu que na época que você foi para a Bahia, você era uma outra pessoa. Euri, meu amigo, quanto tempo nós temos? 7 minutinhos, obrigado. Então, a gente tem que lidar bem com o passado, não tem jeito, não adianta só. Por isso que, com todo respeito, eu sempre respeito tudo, né? Tem muita gente, milhares de pessoas que falam assim, a vida é o hoje, o que importa é o hoje. Espera um pouquinho, a vida é o hoje. Só que se eu não estiver bem com o meu passado, eu não vou viver bem o hoje. Percebem? Então é assim, a vida é o hoje. Só que é importante que no dia de hoje eu carregue comigo um passado leve, um passado aonde eu esteja me aceitando com leveza nas derrapadas que eu dei. Essa história do hoje é muito legal hoje. Não é só legal. O hoje é muito importante, é o que a gente tem. Só que eu preciso ter leveza no hoje. E para que eu tenha leveza no hoje, eu tenho que estar leve. Quando as recordações vierem, quando as lembranças vierem de 10, 20, 30 anos atrás, eu lembrar daquele fato me aceitando. Porque senão, amigos, não vai ter dia de hoje que seja bom. Outro dia eu estava conversando com uma amiga minha e a gente teve a oportunidade de conversar pessoalmente e ela me falando de uma maneira
muito apertada, de uma maneira muito triste, até mais do que isso, de uma maneira muito desesperada, de um fato que aconteceu na vida dela há 40 anos atrás e que até hoje ela não tem sossego, ela não tem paz, ela não se perdoa por a decisão que ela tomou, pela decisão que ela tomou há 40 anos atrás. Como é que ela vai querer viver bem o dia de hoje? É impossível, não tem quem viva bem. Não tem quem viva bem. Percebem? Então, amigos, é complicado. A gente tem que lidar bem com o passado, se aceitando e sabendo que nós éramos diferentes. A gente foi ganhando maturidade. Vamos soltar o passado, abençoar. Que coisa gostosa lembrar de uma forma leve. E aquilo que a gente não aprova está abençoado na mesma forma, porque hoje nós temos mais maturidade. Ou seja, nos abençoarmos sempre. Nós estamos aqui na Vibe Mundial todas as sextas-feiras, às 12 horas, site do nosso templo, www.tema.org.br. A gente faz um trabalho de Umbanda muito bonito, uma Umbanda que eleva, que fortalece. tema.org.br. Se você não navega, anote o nosso número 11 99757 6313 e fale com o Hinaldo, o meu assistente. Tá bom? Foi uma alegria muito grande ter estado com vocês, mas prestem atenção naquilo que foi falado hoje. Estaremos de volta sexta-feira, 12 horas, como sempre, falando sobre conhecimento, autoconhecimento e, acima de tudo, espiritualidade. Grande abraço! Até breve, meu amado Brasil!